É o quê? Fiquei curioso. Vamos lá, Michele Silva, vem pra cá. Vamos começar falando do Grêmio, que venceu o Juventude ontem no Alfredo Jaconi. Vai ter Einstein hoje? Sonda? Não. O Joãozinho tinha passado a informação que era a Michele hoje. Valeu. O que é? O que é, Joãozinho? Tá na escala, viu? Corneto Guimarães, tá na escala que era a Michele. Mas nós somos presenteados com a pessoa mais bonita da redação do esporte, né? Há controvérsias. Diga lá, Leonardo Sonda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Gamba, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. A gente começa falando de Grêmio e chamando o técnico Mano Menezes para a conversa. Ele falou após a vitória, 2-0 para cima do Juventude, no Alfredo Jaconi, destacando a importância desta vitória, mas também a evolução, a pequena evolução no time do Grêmio, que o Mano acredita que pode continuar após a pausa para o Super Mundial. Muito justa e que nos dá o alento, nos dá confiança para saber que podemos mais e vamos fazer mais num curto espaço de tempo com os jogadores que estão no nosso elenco. Eu sempre disse isso, né? Que nós tínhamos aí jogadores de qualidade, que com a retomada da confiança e, acima de tudo, de um trabalho de preparação que julgamos mais adequado para a característica do futebol brasileiro e da exigência do futebol brasileiro. E, né, acho que Cristaldo hoje fez comigo disparada a melhor atuação. Acho que Alisson também, iniciando o jogo, também fez uma atuação muito boa, deu força, deu aproximação, porque naturalmente um canhoto aí vem mais para dentro para se aproximar de Cristaldo, de Vila Sante, que esteve muito bem. Defensivamente também estivemos muito firmes, acho que é por isso que levamos o resultado justo com uma atuação de alto nível. Muito bem. Mano Menezes, aliás, jogou muito Cristaldo ontem. Vamos lá, quem se habilita? Jogou muito bem. Jogou bola, Cristaldo vai mais. Cara, eu vou te dizer o seguinte, olha só. Eu escutei de algumas pessoas, tenho certeza que o Pedro também, o seguinte: mas era só o Juventude é fraco. Sim, o Juventude tem as suas fragilidades e a gente falou sobre isso antes do jogo, inclusive, e era um dos pontos que fazia a gente acreditar numa vitória. Só que a grande surpresa foi a boa atuação. E, de novo, disseram, mas foi contra o Juventude. É que eu estou analisando o Grêmio e vou seguir fazendo dessa forma, com a própria régua. Eu não vou comparar o Grêmio com o Flamengo, com o Palmeiras, os melhores times do futebol brasileiro. O Grêmio teve dificuldades contra o São Raimundo, contra o Atlético, foi eliminado recentemente por o CSA. E na Sul-Americana, também a fase de grupos, a gente teve dificuldade contra adversários fracos. E as vitórias que o Grêmio havia construído nesse Campeonato Brasileiro, as 3 anteriores, tinha sido a duras penas. A gente terminou o jogo aliviado. Principalmente contra o Galo na estreia, que o Volpi teve que salvar, poderíamos ter sido goleados no primeiro tempo ainda, e vencemos. Ganhamos do Santos também, não jogando bem, e do Bahia também no maior sufoco do mundo. Agora não, foi uma vitória diferente, foi uma vitória com autoridade. O Grêmio mereceu do primeiro ao último minuto ganhar do Juventude. O Grêmio foi muito superior ao adversário. O Grêmio mereceu o 2-0 e eu diria que se tivesse vencido por mais, seria justo também, tamanha produção. E ontem o Mano falou assim na coletiva, algo que eu concordo muito com ele. A gente já vinha apresentando alguns pontos de melhora, só que é difícil falar quando o resultado não vem. E ele tem razão. Por quê? Porque eu já falo há muito tempo aqui no programa, a defesa ela já está muito mais ajustada desde a chegada do Mano. Só que o Grêmio vazava por falhas individuais, muitas vezes do Gemerson, outras também do Volpi. O ataque vinha construindo oportunidades, mas a falta de qualidade impedia que a bola fosse de fato colocada na rede. Então eu estou muito abraçado no trabalho do Mano, junto com o Felipão. O Grêmio melhorou de uma forma significativa. É claro que o Grêmio não deu espetáculo, nem vai dar espetáculo. Então é aquilo que a gente fala aqui, né? A expectativa, ela está de acordo depois com a frustração. Então não elevem a expectativa. O Grêmio produziu mais, mas tem as suas limitações. É até um ponto. Depois, com reforço, aí é outra história que a gente vai analisar depois que a janela for concluída. Mas é um Grêmio que precisa ser comemorado. Estamos a 4 jogos sem derrota,
aliás, 3 jogos sem derrota, 4 jogos sem tomar gol. A gente ganhou as 2 últimas no Campeonato Brasileiro, longe da zona de rebaixamento. O Inter é quem está lá perto da zona de rebaixamento. Então o Grêmio está numa situação, nesse momento, tranquila, confiança, tranquilidade, e a gente tem que comemorar. Muito bem, Pedro, vamos lá. O Gamba, o Grêmio se comportou como o Grêmio tem que se comportar. E aí eu fico muito satisfeito e feliz em poder falar isso hoje, porque o comportamento do Grêmio foi digno do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que o Bruno, que eu, Pedro, que milhares de gremistas conhecem, né? O Grêmio, além de ter jogado futebol, apresentou todas as valências positivas para que, sim, se fosse 3-4-0, estava tudo certo, porque o Grêmio produziu para isso. Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Luquenho, o Mano discorda de um dos colegas dizendo que o Grêmio já estava produzindo, inclusive no jogo contra o Luquenho tinha produzido para fazer 4 gols, inclusive. Claro que o Mano vai valorizar e vai chamar para ele, vai puxar essa brasa pro assado dele. Mas talvez ontem o Grêmio fez o que não tinha feito ainda durante o ano inteiro, salvo meio tempo na arena contra o mesmo Juventude, né? O Grêmio, naquele jogo do Gauchão ali, o Grêmio apresentou algo positivo. Depois dali, só problemas, né? Então o Grêmio construiu, acima de tudo, um comportamento que o Grêmio tem que ter. E aí, a ida do Filipão na CBF não ia ter nenhuma valia, não ia ter nenhum efeito se os jogadores tivessem mantido o que estavam fazendo. Os jogadores estavam amorfos em campo frente a algumas coisas da arbitragem. Não tinha a grita, não tinha o cercamento no árbitro. O Grêmio voltou a fazer pressão que um time tem que fazer dentro de campo, no entorno do árbitro. O Grêmio fez isso ontem. Fazia muito tempo que eu não via o Grêmio na malandragem do futebol. E o Grêmio ontem teve essa malandragem no jeito de falar de futebol, no jeito de se comportar também como time dentro de campo. Fazia muito tempo que o Grêmio não se comportava como um time que tem que se comportar. Pressão no árbitro, a malandragem certa na hora de cair. Eu me lembro num jogo contra o Fluminense, onde o Rodrigo Eli toma um soco do Ganso e ele revida, porque se ele cai naquele... Lembra, Bruno? Que se ele cai naquele lance, é pênalti pro Grêmio. Ele revida o soco. O Kahneman ontem fez exatamente o oposto. Usou toda aquela malandragem, sim, que tem que ter no futebol, para pegar a arbitragem para o lado do Grêmio. Então, o Grêmio jogou futebol, o Grêmio se comportou como um time dentro dos 90 minutos, utilizando sim da pressão que tem que se fazer na arbitragem, que há muito tempo, repito, eu não via isso. E o Grêmio mostrou para sua torcida, pelo menos, um trecho de felicidade, Gamba, nessa estrada toda que está sendo muito competitiva, digamos assim. Então, realmente, o Grêmio tem que parabenizar o Grêmio, a gente tem que comemorar essa vitória, porque ela nos distancia da zona da degola, que é uma zona que nós temos a noção que daqui a pouco a gente pode, flertar de novo, mas é o que a gente não quer. E se comportar que nem se comportou ontem, o Grêmio tem chances de se manter ali no 8º, no 9º, na 7ª colocação, que eu acho que é o justo. Muito bem. Seguindo informações do sorteio da Sul-Americana e da Libertadores aqui no Donos. Ribeiro, tu tá surpreso com a empolgação, o otimismo do Bruno e do Pedro? Não, acho que ela é justa e eu entendo ela perfeitamente. Obrigado. Porque depois do que nós assistimos na Sul-Americana, o Grêmio apresentar o que apresentou, independente do cenário, isso aí é uma dádiva. É óbvio que a gente sempre tem que ver o Grêmio pela régua que ele está. Perfeito. Entendeu? Agora, a coisa mais importante, na minha opinião, nesse momento do Grêmio, é que o Grêmio não está, ao contrário do que o Mano tem citado, né? O Mano, em algumas entrevistas, disse na última, lá na Sul-Americana, que o Grêmio perdeu algumas oportunidades de resgatar o crédito com a torcida. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Grêmio está aproveitando muito bem algumas oportunidades. Jogando mal, conquistando os pontos. Jogando mal, conquistando pontos. E jogando mal e conquistando os pontos. E vejam bem, o Grêmio tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, onde não jogou absolutamente nada e fez 6 pontos contra Atlético Mineiro e Bahia. O Grêmio Santos também pode botar. o Santos, embora o Santos também seja caído pelas tabelas. O Grêmio ontem aproveitou a oportunidade. Porque o Juventude está mal também. Azar do Juventude. O Grêmio foi lá e jogou muito melhor,
perdeu uns 20 gols. Tu vê que os gols do Grêmio foram de bate e rebate, né? Nas jogadas construídas, o Grêmio desperdiçou todas as Tem razão. Me dá um minutinho, Ribeiro, um minutinho. Sonda, vem aqui, coloca o som daqui. Já está definido o caminho do Grêmio na Copa Sul-Americana, caso o Grêmio passe pelo Alianza Lima. Diga aí, Sonda. Exatamente, Cambo. O sorteio que está acontecendo neste momento na sede da Conmebol no Paraguai e coloca, caso o Grêmio avance, passe do Alianza Lima, jogo dos playoffs, ele vai enfrentar a Universidade Católica do Equador nas oitavas da Sul-Americana. Esse time joga na altitude de Quito, 2.800 metros. Esse é o caminho do Grêmio, caso avance do time peruano nos playoffs da Sul-Americana. Muito bem, obrigado, Sonda. Em seguida a gente vai atualizando aqui o sorteio da Libertadores. Do Grêmio, mais um timeco, né? Tá bem, tá bem. Não sei se o Grêmio passa do Aliança. Esse é o ponto. Também não sei, mas aí que tá. Isso é um problema pro Bruno do futuro. Aí que tá. O Grêmio vai ir pra parada muito bem, independente do que acontecer em Grêmio e Corinthians. Universidade Católica do Equador, só colocar no nosso GC aqui, ó, Equador, tá? Para não confundir com a Católica do Chile. Tu sabe que o Grêmio, inclusive, está aproveitando as oportunidades de uma reviravolta de interpretações, né? Ganhou um pênalti contra o Bahia e ontem, com todo respeito ao goleiro do Juventude, né? Que estava substituindo o titular, faltou um pouquinho de cancha. Vamos deixar assim. Prudência, cognitivo, inteligência. Porque é óbvio, o Kahneman é o rei de fazer esse tipo de situação, faz com todos os cruzamentos, né? E, pô... Foi pênalti, né? No slow motion é pênalti. É que, na verdade, nem é isso, né? Em outras oportunidades, o juiz não daria nada. Joga o braço no rosto. Mas isso não interessa. O interessa é que o Grêmio está aproveitando a oportunidade. Não, então, Ribeiro, quando tu falar... Olha só, esse negócio que tu falou do pênalti, né? Mas aí que tá. Parece que é choro de Colorado. Mas aí isso é uma coisa interessante na análise, né? Tu usou uma frase assim... foi importante Filipão ir lá e tal, isso e aquilo, para trazer a arbitragem para o nosso lado. Pô, isso aí para mim não me serve. Eu como Colorado não quero trazer a arbitragem para o meu lado. Eu quero melhorar a arbitragem do futebol brasileiro, que é uma droga. Mas o Inter que é uma droga. Assim. Não, beleza, mas eu tô falando... Exatamente. Aí tu tá certo na tua tese, essa é a primeira, né? E segundo, assim, né, vamos se respeitar, mas foi um jogo de final de ano de empresa, né? Matriz contra filial na sede campestre. Foi basicamente isso que aconteceu. Foi basicamente... Sede campestre, Foi basicamente isso que aconteceu em Caxias do Sul nesse final de semana, né? No Geraldo Santana. A filial contra a matriz na sede campestre. Tá aí o resumo do jogo. Vamos se respeitar. Mas é que pegando esse teu gancho, a matriz produziu. Que era uma coisa que a matriz não estava fazendo. Esse é o ponto. Cara, o Grêmio produziu, Guimarães. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. O quê, cara? O Juventude não existe. Tá, mas aí o Juventude o Inter vai enfrentar o mesmo Não, mas Juventude. tudo bem, o Juventude não existe. Mas é que assim, que se ficasse desmerecendo o adversário, fica difícil também elogiar o Grêmio, né? De Colorados o final de semana inteiro e o Gamba tá fazendo a mesma coisa. Eu vou entrar por uma outra perspectiva assim, que é comparar o Grêmio com relação ao próprio Grêmio. A gente não pode comparar o Grêmio com relação a outros. É isso aí. O Grêmio pegou times piores que o Juventude e não conseguiu ganhar. E naufragou. Para mim, a principal mudança, eu estou muito inspirado, obviamente, pelo que aconteceu no sábado de tarde no futebol mundial, né? Pelo Paris Saint-Germain. Que jogo ruim. E acho que... Que jogo ruim. Meu Deus. 5-0. Com 15 minutos tinha terminado até o final da Champions. Eu não aguentava Equilíbrio mais, zero. Eu tava louco pra que acabasse pra ver o jogo do Bahia. Se é no gauchão que o Inter, o Grêmio toca com 5-0 em time do interior, como é que eles dizem? Não tem graça. É esculhambação. Eu gostaria que o momento do Grêmio fosse pra falar do Grêmio. Que jogo ruim. No momento do Inter, vocês falam de Liga dos Campeões. Meu Deus. Eu não consigo mais falar agora. Vai. Pode falar. Por isso que eu acabo de ouvir do apresentador. Vai. Felipe Gamba, eu tô chocado. Ignora o joguinho. Não, mas chocado. é que eu hoje quase em dia, tirei o tu é microfone e antigo. fui embora. É que tu é mais antigo, hoje em dia tem que explicar a ironia, né? Então tem que botar assim, #ironia. Tá. Analisa o Grêmio, por favor. Não, mas eu acho que não foi. Porque eu quero puxar para falar de marcação e de pressão. Puxo também a pergunta que o Ernst fez para o Roger depois, eu acho que é um ponto importante. Para mim, a principal virtude do Grêmio é que o Grêmio marcou. O Grêmio marcou. Criação, tu até consegue criação assim em algum tipo de lance, mas a principal virtude que o Grêmio marcou, e mais, marcou alto e marcou bem alto. O jogo, eu marcaria o pênalti, tá?
Quero colocar aqui bem claro, eu marcaria o pênalti. Pra mim, o goleiro não tem... Pra mim, qualquer jogador dentro da área não pode fazer isso aqui. E ele faz isso aqui, encosta, e isso é um choque. Se eu for conversar com qualquer pessoa assim e fizer isso aqui, vai ser uma agressão. Me desculpa, mas vai. Mas vai. Ele vai, é um sentido que mistura proteção com um passo a mais pra encostar na cara do Kahneman. Pra mim, eu marcaria pênalti. Eu acho que o Grêmio teve um sentido de marcação muito interessante para poder produzir. O Grêmio jogou bem, cara. Em comparação com o próprio Grêmio, sim. Em comparação com aquilo que se espera, e aí tu lida com a expectativa de novo, aí a gente vai para diversas coisas. Não passou a ser um timaço, não passou a ser, esse time vai dar alguma coisa. Não! É a comparação com o próprio Grêmio. E quando a gente vê um time mais rápido e mais marcador, mais ativo, não tem como deixar de valorizar. E para mim essa foi a tônica da vitória em Caxias do Sul. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aí, porque eu já estou com o Misael aqui. Cara, eu fico muito feliz, especialmente quando a gente dá exemplos de satisfação, né, dos clientes da GR. E até assim, o mais importante, de alívio, né? Mas, por favor, todos vocês que assistem os Donos da Bola, confere aí. Se a mulher reclamou e o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou. Sua conta bancária já entrou no negativo. Tô sabendo. Porque a sua remuneração mensal já não consegue cobrir as suas dívidas? Calma. O Misael vai nos passar agora algumas alternativas para fazer com que você resolva as suas dívidas. É ou não é, Misael? Isso mesmo, Ribeirão. 12 anos especialistas em qualquer dívida bancária. Vou começar a chamar a GR de Paris Saint-Germain. A entidade goleada, Nossa a entidade Senhora. goleada dos nossos adversários, de quem está indo contra a população, as pessoas, porque nós estamos aqui para defender você que está com juros abusivos no seu contrato bancário. Atenção, coloca na tela aí, produção, você que está com prestações atrasadas do seu veículo. E atenção, hein? O seu veículo, você já teve a busca ou apreensão ou está tendo aí ameaça de busca e apreensão. Se até o carro já foi preso, corre, liga agora. Não perde tempo. 0800 170 70, 0800 170 70, você liga, ou na tela está o QR Code para você mandar um WhatsApp pra gente, aponte a câmera do seu celular e você vai agendar neste momento uma consulta 100% gratuita. Lembrando, tá? Podemos reduzir sua parcela em até 50% ou, Ribeirão. Eu quero que você dê, porque nós estamos aqui. Olha o exemplo que o Misael vai dar de uma pessoa que estava aflita, não conseguia dormir, a família ficou afetada por causa das suas dívidas. Fala o que aconteceu, Misael. O Eduardo, ele tinha um valor de débito de 83.162,10. 83 ele devia. Ele quitou, Ribeiro, sabe por quanto? Quanto? Por 16.738,30. Foi um desconto de 66.400 e pouco aí. Alguém vai dizer, mas desconto. é mágica. Não, não é mágica. É GR, assessoria financeira. É isso mesmo, nós não emprestamos dinheiro, tá? Nós vamos atrás do seu dinheiro que está retido neste contrato devido aos juros abusivos. Então, não perde tempo. 0800 170 70, ligue ou mande um WhatsApp através aí desse QR Code apontando a câmera do seu celular. O pessoal tá aguardando neste momento aí para agendar. E pessoal, é o seguinte, não perde tempo, tu entendeu? Quanto mais você, né, fica prorrogando, piora a sua saúde, piora a sua dívida e mas você consegue resolver. 0800 670 70. Olha só, é o 0800, a ligação é grátis. E eu juro para você não vai se arrepender, porque é uma empresa que tem 98% de sucesso. E os outros dois é porque você tem que apresentar a documentação completa, né? Dá para confiar. É isso aí. Vai com o Misael. Como é que é? Chega de DR. Chega de DR. Vem. Vai com a GR. Vem pra GR. Muito bem, grande Misael, junto com o Ribeirinho aqui, prestaram atenção no recado, né? Pedro Espinosa, tu não tem mais medo de rebaixamento depois dessas 2 vitórias do Grêmio consecutivas? Cara, não é questão de medo, é cautela, porque a gente vai enfrentar adversários bem mais difíceis, né? Eu penso que o Grêmio teria que manter uma normalidade, uma excelência naquilo que a gente espera do próprio Grêmio, então... a gente fica um pouco mais tranquilo, mas eu tô receoso ainda, eu tô na cautela, cara. Eu acho que essa é a palavra, Pedro, acho que tá correto. Cautela. É que assim, hoje é um dia, que pode parecer, né, que eu e o Pedro, mas assim, só quem não prestou atenção no que a gente falou, porque a gente trouxe aqui
que a nossa felicidade é pelo resultado, que foi muito importante, porque distancia o Grêmio da zona de rebaixamento. jogou bola. O Grêmio jogou bem pela primeira vez, não vinha jogando bem contra adversários que também eram ruins e até bem piores do que o Juventude. Então, o Grêmio, comparado com ele mesmo, foi bem e a gente tem que comemorar. A gente estava há muito tempo vendo o Grêmio jogar mal, ganhando na base do alívio, perdendo, empatando. Então, hoje é dia de comemorar. Mas isso não significa dizer que estamos nos tornando lunáticos. Nós estamos enxergando que os problemas, eles seguem. A gente vai encontrar dificuldade de novo. Por isso que eu estou dizendo para o torcedor do Grêmio não elevar a expectativa. A gente vai continuar com os pés no chão, cautela, brigando muito. Só que tem uma coisa que é importante, tá? Muita gente criticou o Mano que ele preservou os jogadores na Sul-Americana. E dizendo o seguinte, viu, o Godoy Cruz não ganhou do Atlético Grau. Eu critiquei aqui no programa, eu falei, são engenheiros de obra pronta, porque todo mundo achava que o Godoy ia ganhar. Essa preservação foi fundamental para o Grêmio apresentar o que apresentou. Os jogadores descansados, de tanque cheio. Foi o que eu falei para o Ernest semana passada também em relação ao Inter. Preservou no Campeonato Brasileiro, o torcedor ficou meio assim, que o Inter não conseguiu o resultado, mas jogou de tanque cheio quando precisava na Libertadores e ganhou. Então, gente, não tem milagre. O calendário apertado com jogo em cima de jogo, eu tenho dito, aquele time que é bom, cansado, produz menos. Imagina o Grêmio, que é extremamente limitado, produz menos ainda. Agora, por exemplo, os dois caras que fizeram os gols ontem, o Bright White e o Kiki Oliveira. Pô, gol é a coisa mais importante do futebol, fundamental, nos deram a vitória, mas continuam sendo jogadores limitados. É isso. O Bright White continua não sendo um centroavante de área, o Kiki Oliveira tem muita participação, muita força, muita velocidade, mas peca tecnicamente. Se ele tivesse acertado mais, ontem o Grêmio teria goleado o Juventude, inclusive. Mas eu preciso aqui fazer uma justiça em relação àquilo que o Mano fez. Eu tenho criticado muito o Arezzo e o campo fala e o Mano tá ouvindo. Ontem o Bright White machucou, tomara que não seja sério. O Mano coloca o André Henrique. Não que o André Henrique esteja super merecendo, mas o Arezzo não tá jogando nada. Isso aí. E o Mano não fica agarrado em salário enquanto pagou, em hierarquia de vestiário. Entra quem tá melhor. E o Alisson ontem foi o melhor do Grêmio. A base, que a gente defendeu aqui semana passada. Tem que ter cautela, não pode dar uma responsabilidade que não é deles. Tem que ter calma, mas tem que oportunizar. Incorpora os guris. Tem que oportunizar. Isso aí. E o Alisson ontem sobrou. O Gustavo Martins ontem jogou muita bola, junto com o Kahneman e com o Wagner Leonardo. Mas o Alisson, outra prateleira. O que o Alisson fez ontem é totalmente acima. Jogou muita bola e tem que ser titular do Grêmio. A questão aqui é a seguinte, né? Se a gente for olhar para o campeonato hoje, a gente consegue elencar 4 times piores que o Grêmio. Sim. Falando em rebaixamento. Sim, sim. Hoje a gente consegue cravar que existem 4 times piores que o Grêmio. Esporte, Santos. Esporte, Santos, Vitória é pior que o Grêmio, Juventude. Vasco é pior que o Grêmio, Juventude é pior que o Grêmio, e nesse momento, por isso que eu estou me dirigindo aqui, o Fortaleza não está jogando nada. Mas é nada. que assim, se o Voivoda... Se o Voivoda for mantido, porque já aconteceu no período que o Voivoda está lá, já aconteceu de manterem ele no cargo e as coisas mudarem de figura. Tá? Agora tem cobrança lá. O grande, isso aí. só que aí que tá, Essa é a em diferença. cima talvez Então, até da desgaste expectativa, do desgaste e tal. Beleza. Criar expectativas Mas é assim, cobrança. mas ainda assim, mesmo que caia o Voivoda, eu acho que o Fortaleza é mais time que o Grêmio. Eu também acho. Nesse momento, Não, time. O que tá jogando, Não jogando. Não Tá jogando. falando do grupo. Não, grupo. Perfeito. Claro, Tá, pô. grupo. Agora, o que tá jogando... Mas aqui, ó, Meu Deus do céu. Juventude Esporte, Vitória, Vasco. Santos. O Vasco Santos. É que o Vasco Santos tem uma muito, coisa. Santos muito. É que o Atenção, Santos também. rapidinho, menor minutinho. Leonardo Sonda, vamos lá, informação de última hora, diga lá, Sonda.